Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. As estrelas geralmente não estão sozinhas no universo. Formadas a partir de gás e poeira, elas tendem a se organizar em aglomerados estelares, e estes podem ser abertos ou globulares. E é justamente sobre esses aglomerados globulares que o professor do Instituto de Física da URGS, Alan Alves Brito, vai falar nessa edição do Simplifísica. Definir a estrutura das galáxias e entender o processo de evolução estelar são apenas alguns exemplos da importância do estudo destes aglomerados estelares. Sejam bem-vindos à temporada 2017 do Simplifísica. Então hoje nós vamos falar sobre os aglomerados globulares, né? Os aglomerados globulares, claro, aglomerados, estrelas são estrelas, abelhas são abelhas. Mas como eu gostaria de convidá-los para vir aqui, né? Então eu também tenho que usar dos meus artifícios. Então eu vou falar dos aglomerados globulares como enxames de abelhas no universo. Bom, então esses são exemplos de aglomerados globulares, né? São objetos que eu trabalho desde o meu mestrado, eu trabalhei no doutorado, continuo trabalhando, alguns alunos na URGS trabalham com esse tipo de objeto. Então hoje nós vamos falar desses tipos de objetos. Então aqui eu mostro para vocês um dos aglomerados globulares, que eu vou explicar em detalhes do que são. A gente chama esse aglomerado de 47 Tucani, né, 47 Tuc. Aqui é um outro aglomerado globular, é o centro de um aglomerado globular famoso chamado Ômega Centauri, que é um dos objetos mais brilhantes, um dos aglomerados mais... É o aglomerado da galáxia mais brilhante que a gente tem. E aqui eu mostro um outro aglomerado, que é M22, que é um aglomerado que está localizado mais ou menos no coração da galáxia, bem na direção de Sagitário. Então, esses são exemplos dos objetos que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou falar de aglomerados estelares em geral, mas em particular eu vou tratar principalmente dos aglomerados globulares, como esses que eu mostro para vocês aqui. Então aí está a comparação, um aglomerado globular, 47 Tuc, e um enxame de abelhas. Então vocês podem ver que é muito parecido, né? Então eu espero convencê-los disso até o final do seminário. Então, nós, cientistas, né, a gente não usa um método científico único, né? Não existe um único método científico. Há diferentes maneiras de se fazer perguntas, né? A gente tem as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências biológicas, as diferentes ciências naturais. Então, cada tipo de ciência tem a sua maneira de perguntar. Então, o método científico ele não é único. Mas em todos os métodos científicos há perguntas científicas. Então, quando a gente olha para as abelhas, por exemplo, a gente pode perguntar como os enxames de abelhas se formam, né? Existe alguma forma preferencial? Quantas abelhas há no enxame, por exemplo? Quais são os diferentes tipos de abelhas? Como as abelhas se organizam em sociedade? Qual é a idade típica das abelhas? Qual a importância das abelhas? Então, essas mesmas perguntas que a gente tenta responder quando a gente olha para um enxame de abelhas, são as mesmas perguntas que a gente tenta responder quando a gente olha para um aglomerado de estrelas. Então, nesse sentido que eu gostaria que vocês tentassem imaginar essa conexão até poética, né, entre estrelas e abelhas. Bom, então, para localizar, né, eu sei que tem pessoas aqui de diferentes áreas de conhecimento, então vamos primeiro, eu sempre começo com a história térmica do universo. Então, a história térmica do universo ela está resumida nesse slide. Então, basicamente, a gente começa com o momento inicial, né, acima de 10 a menos 43 segundos depois, né, do Big Bang, ou seja, uma fração de segundos muito curta, né? Para piscar o olho, a gente leva 10 a menos 7 segundos. Então, 10 a menos 43 segundos é uma fração muito pequena. E uma temperatura de 10 elevado a 32 Kelvin. Então, o universo ele se expande com o tempo e ele se resfria com o tempo. Então, desde esse momento inicial, desde o Big Bang, até o momento atual, se passaram 13,8 bilhões de anos. E a temperatura agora do universo, que antes, lá no início, era 10 a 32 Kelvin, eu vou daqui a pouco mostrar essas escalas de temperatura, hoje o universo é de 3 Kelvin. Então, se passam muitos eventos desde o momento inicial até o momento que a gente está hoje observando o universo. Então, as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, elas se formam por ali, cerca de 2 bilhões depois do Big Bang. Então, os aglomerados globulares, como um sistema
composto de estrelas. Os aglomerados globulares mais velhos da nossa galáxia, eles são tão velhos quanto 10, 12 bilhões de anos. Ou seja, são aglomerados bem lá, que nos diz informações importantes sobre o que acontece nos primeiros momentos de formação das estrelas. Bom, formam-se galáxias, formam-se estrelas, o universo está aí. De que é composto o universo? Então, esse slide também sumariza essa receita do universo. A gente sabe que o universo hoje ele é composto 68% por um tipo de energia escura, que a gente não sabe o que é, cerca de 27% matéria escura, ou seja, energia escura e matéria escura correspondem a cerca de 95% de pura ignorância. 5% o que a gente chama de matéria normal, matéria bariônica, ou seja, todos os elementos químicos da tabela periódica. Então, quando a gente estuda as estrelas dos aglomerados globulares ou dos aglomerados estelares, a gente tem uma informação sobre os 5% do universo, né? 95% ainda é ignorância para nós. A tabela periódica está aqui, então vocês devem se lembrar, né? Os diferentes elementos da tabela periódica. Então, o que a gente chama de matéria bariônica está aqui contida na tabela periódica. E também eu gosto de mostrar um pouco onde é que a gente se encontra nesse universo. Então, esse é o nosso endereço cósmico. Então, a gente está aqui na Terra, a Terra está no Sistema Solar, o Sistema Solar em uma galáxia do universo, a nossa própria galáxia. Essa galáxia, junto com outras galáxias, forma um grupo local. Esse grupo local faz parte de um superaglomerado local e esses superaglomerados formam, então, as estruturas maiores do universo. Então, é o nosso endereço no universo. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela é apenas uma das bilhões de galáxias que existem. Aqui também eu mostro para vocês exemplos de diferentes galáxias, né? Diferentes tipos morfológicos, diferentes cores. Então, a gente tem bilhões de galáxias, entre elas uma galáxia em particular, que é a nossa galáxia, a Via Láctea, que é algo parecido com o que eu apresento aqui nessa imagem. Então, todas as estrelas que vocês conseguem observar à noite estão aí, né? Não em Porto Alegre, né? Dentro deste círculo amarelo. Então, essa é uma representação do que seria a nossa galáxia e tudo que a gente vê está aqui dentro desse círculo. Bom, como é a estrutura da Via Láctea? A gente não tem um pau de selfie, né? Lá no meu resumo eu disse para vocês, a gente não tem um pau de selfie, a gente não pode fazer ainda uma imagem da nossa própria galáxia, porque nós estamos dentro da galáxia. O nosso Sol, ele está aqui, o nosso sistema solar está aqui na periferia da galáxia. Então, como é que a gente sabe que a nossa galáxia tem essa estrutura? Então, essas são algumas perguntas fundamentais que os aglomerados globulares e os aglomerados estelares nos ajudam a responder. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de tentar discutir com vocês é o conceito de população estelar. Esse conceito de população estelar ele foi introduzido em 1944 por um astrônomo chamado Walter Baade, estudando uma outra galáxia. Então, seguindo esse conceito de população estelar que o Walter Baade introduziu, a nossa própria galáxia, que eu mostro aqui para vocês, tanto vista de cima como vista de perfil. Então, eu estou olhando para a galáxia de perfil, eu vejo algo assim. E a nossa galáxia vista de cima seria mais ou menos assim, né? A gente não tem um pau de selfie, mas a gente observa outras galáxias parecidas com a nossa e a gente também estuda as populações estelares da nossa própria galáxia, né? Então, a gente consegue fazer esse mapeamento e descrever como é a estrutura da nossa galáxia. Então, usando esse conceito de população estelar, ou seja, eu vou estudar essas diferentes componentes, né, o halo da galáxia, o bojo da galáxia, o disco da galáxia, a partir de estrelas. E o que eu vou estudar dessas estrelas? Eu vou estudar a idade dessas estrelas, a cinemática, a dinâmica, ou seja, a velocidade dessas estrelas, uma quantidade fundamental como a massa. Eu vou estudar a distribuição espacial dessas estrelas na galáxia e principalmente a composição química desses objetos. Então, quando eu faço isso, eu introduzo esse conceito de população estelar que caracteriza essa galáxia, né, nas diferentes componentes que a gente tem aí, que eu estou mostrando para vocês. E aqui também eu estou caracterizando o nosso Sol, estaria localizado aqui em um dos braços da galáxia, ou seja, na periferia. O Sol não está no centro da galáxia, a gente não está ocupando nenhuma posição privilegiada, né? O nosso sistema solar ele se encontra na periferia da galáxia. E aqui está representado também alguns aglomerados globulares, né, espalhados, vocês estão vendo aí esses objetos espalhados pelo halo e mais na região central da galáxia. Então, os aglomerados globulares eles são importantes como traçadores das estruturas da nossa galáxia. Não só os aglomerados globulares, mas os aglomerados estelares como um todo. Um outro conceito importante para a gente entender toda essa história que eu vou contar para vocês é o conceito de metalicidade. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, os químicos, né? Vocês devem lembrar lá das aulas de química, hidrogênio, hélio e todos aqueles outros elementos químicos.
para nós, astrofísicos, a gente fala em hidrogênio e hélio, que são os dois elementos primordiais, os elementos que são formados nos primeiros 3 minutos depois do Big Bang. Então, são os elementos primordiais, que a gente chama. E todos os outros elementos da tabela periódica, a gente simplesmente diz são metais. Então, metalicidade é a quantidade de elementos químicos outros, exceto hidrogênio e hélio. Ok? Então, a metalicidade é um conceito fundamental para nós hoje. Um outro conceito para a gente discutir as propriedades dos aglomerados globulares é o conceito de luminosidade, que vocês também têm esse conceito, né? Então, quando a gente mede, por exemplo, a luminosidade no dia a dia, a gente usa watts. Então, quão brilhante é uma lâmpada? Uma lâmpada, né, pode ter entre 10 e 100 watts, por exemplo. Quão brilhante é o Sol? 3,8 vezes 10 elevado a 26 watts. Então, é como se eu pudesse pegar todas aquelas lâmpadas ali no Sol, eu teria essa quantidade imensa aqui em luminosidade, em potência, né? O outro conceito é o conceito de temperatura. Nós também estamos acostumados com o conceito de temperatura. A gente usa no nosso dia a dia a escala graus Celsius. Então, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius são temperaturas, né, para nós conhecidas, né? Porto Alegre, 40 graus Celsius. Então, em astronomia, a gente usa uma outra escala. A gente usa a escala Kelvin. Então, a escala Kelvin é a escala Celsius mais 273. É uma escala para evitar números negativos. Na escala Celsius, a gente fala menos 5 graus, que está 5 graus abaixo de zero, 273 graus abaixo de zero. Na escala Kelvin, a gente simplesmente diz que o menos 273 graus, ou seja, o zero absoluto, é 0 Kelvin. Então, na escala Kelvin, a gente não tem números negativos. Então, na astronomia, a gente usa essa escala, Kelvin. E Kelvin é a escala, é o valor em Celsius somado de 273. Tá, quando a gente olha para as estrelas, se a gente pudesse, né, ver essas estrelas numa noite, por exemplo, sem poluição luminosa, a gente ia ver estrelas de diferentes cores. A gente ia ver estrelas mais amareladas, estrelas mais azuladas, esbranquiçadas, avermelhadas. Então a gente sabe que essas estrelas no céu, elas têm diferentes cores. E essa cor é uma indicação de temperatura. Então, por exemplo, as estrelas mais vermelhas, elas são frias. Elas têm, na atmosfera, na superfície delas, elas são frias. Quando essas estrelas são muito azuladas, elas são quentes. Frias e quentes em relação ao quê? Frias e quentes em relação, por exemplo, à temperatura superficial no Sol. O Sol, na temperatura na atmosfera, da ordem de 5.800 Kelvin. Então, frias, para nós aqui, né? Não é tão simples quanto o que estou dizendo, mas para nós aqui, fria é qualquer coisa abaixo da temperatura superficial do Sol e quente, qualquer coisa acima da temperatura do Sol. Então, por exemplo, essa estrela que a gente chama de uma estrela supergigante vermelha, a temperatura na atmosfera é da ordem de 3.000 Kelvin. Essa estrela aqui, que é uma supergigante azul, na atmosfera a temperatura dela é de 12.000 Kelvin. Então, a cor é uma indicação de temperatura e vai no oposto ao nosso senso comum. As cores azuladas são mais quentes e as estrelas avermelhadas são mais frias. Tá, como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe que as cores das estrelas estão associadas à temperatura? Como é que a gente consegue determinar a metalicidade desses objetos? Então, em astronomia, a gente usa basicamente duas técnicas. Existem outras, mas eu vou falar de duas principalmente. A primeira técnica é o que a gente chama de fotometria. Então, na fotometria, o que a gente vai determinar? A gente quer determinar o fluxo, a quantidade de luz, a luminosidade, a quantidade de fótons que a gente detecta no telescópio dos objetos que a gente está observando. Então, quando a gente pensa em termos de magnitude, é a magnitude, por exemplo, visual. É a magnitude, eu olho para o céu e eu consigo perceber que algumas estrelas são mais brilhantes ou mais fracas do que as outras. Então, esse é o conceito de magnitude visual. Então, uma estrela com a magnitude 2 e uma estrela com a magnitude menos 5, a estrela de magnitude 6, ela é mais fraca. Nós, na astronomia, a gente inverte essa escala. Quanto maior o número, mais fraco é o objeto. E essa diferença em magnitude dá para nós o conceito de cor. Então, se eu estudo a magnitude de um objeto num certo filtro, por exemplo, no filtro U, e estudo a magnitude desse objeto num filtro V, a diferença em magnitude nos dois filtros me dá uma cor U menos V. Essa cor pode ser mais azulada, no espectro eletromagnético, ou mais avermelhada. Se essa cor é mais azulada, a estrela é quente. Se essa cor é mais avermelhada, a estrela é fria.
Então, a fotometria é que caracteriza as imagens. Qualquer imagem da astronomia que vocês olharem por aí, as cores, elas indicam temperatura. Quanto mais avermelhado, mais frio. Quanto mais quente, mais azulado. Uma outra técnica importante é a espectroscopia, que é a minha especialidade. Então, no meu trabalho de pesquisa, eu trabalho especificamente com espectroscopia. Também a gente trabalha com a luz, com o espectro eletromagnético, mas o que a gente faz com essa luz? A gente simplesmente dispersa essa luz branca em diferentes cores, em diferentes comprimentos de onda. Aqui é um prisma, mas para nós em astronomia a gente usa um instrumento que a ideia é parecida, a gente chama de espectrógrafo. Então, um espectrógrafo, quando a luz cruza esse espectrógrafo, a luz é dispersa em diferentes comprimentos de onda, e esses diferentes comprimentos de onda têm associados a ele diferentes frequências, porque a luz é uma onda eletromagnética. Bom, então o Sol é a estrela que a gente conhece, é a estrela que a gente mais conhece, né? Então o Sol, o que é uma estrela? A primeira definição, o Sol está ali, a gente vê o Sol, mas o que é uma estrela? Então uma estrela, por definição, é um corpo gasoso, então é basicamente o quê? Hidrogênio e hélio. Lembra que eu disse na tabela periódica? Hidrogênio e hélio são os elementos primordiais. Então, a nuvem molecular, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que dá origem às estrelas, essa nuvem molecular ela é composta basicamente de hidrogênio e hélio, porque são os dois elementos mais abundantes do universo. Então, o Sol, ele vai ser um corpo gasoso no interior do qual vão ocorrer reações termonucleares, né? E essas reações termonucleares vão formando elementos cada vez mais pesados e libera energia. Então esse é o conceito mais fundamental, né, mais básico para estrelas, e a gente vai ver isso em detalhes. Eu disse para vocês, alguns slides atrás, que a nossa galáxia ela tem uma estrutura. Ela tem o bojo na região central, ela tem o halo e ela tem o disco. E tudo que a gente vê no céu está ali dentro daquele círculozinho, ok? Quando a gente conta as estrelas da Via Láctea, por exemplo, 80% a 90% da massa dessa galáxia está ali em estrelas. Então, as estrelas, elas contribuem com uma grande quantidade da massa das galáxias. Então, elas são importantes. As estrelas são os tijolos fundamentais das galáxias. E essas estrelas estão nos aglomerados de estrelas, estão nos enxames de abelhas. Então, os aglomerados são importantes também para dar conta da massa dessas galáxias, né? Só que essas estrelas, numa certa galáxia, por exemplo, na nossa galáxia, elas não estão, em sua maioria, como o Sol. O Sol é uma estrela isolada. O Sol é uma estrela isolada. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, está pelo menos a 4 anos-luz. Né? Então, relativamente, a estrela é isolada. O Sol ela não está ali sofrendo influência gravitacional de nenhuma outra estrela. Ela não é uma binária, não tem uma companheira. Então, o Sol é uma estrela isolada. E essas estrelas isoladas, elas são raras no universo. Então, é muito mais frequente encontrar sistemas binários, múltiplos, associações ou aglomerações, que é o tema principal dessa conversa de hoje. Então, a gente tem basicamente 2 tipos de aglomerados. Os aglomerados abertos e os aglomerados globulares. Eu vou distinguir esses 2 tipos de sistemas estelares. Bom, então, essas estrelas, elas nascem em regiões como essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui é uma região recente de formação estelar. Então, vocês estão vendo nuvens de gás. Então, a gente tem gás e tem poeira aqui. Então, basicamente, os berçários estelares, as nuvens moleculares, são compostas de um gás frio, hidrogênio e hélio, sobretudo, e poeira, que são os outros elementos que estão ali aprisionados nos grãos. Essas regiões, essas nuvens moleculares, é que dão origem às estrelas. É ali que formam as estrelas. Então, tá aí. E nessas nuvens, nem sempre a gente vai formar objetos isolados. Frequentemente, esses objetos vão formar juntos com muitas estrelas. Ok? Tá. Então, digamos agora que vocês todos são abelhas e são estrelas. São as estrelas do meu aglomerado. E eu quero fazer uma distribuição dessas estrelas num certo gráfico. Quais são as 2 características principais das estrelas? A luminosidade e a temperatura das estrelas, né? A temperatura está associada com a cor, a luminosidade está associada com fluxo, com magnitude. Então, são as 2 características fundamentais. Se eu pego e distribuo essas estrelas num gráfico como esse, um gráfico de luminosidade e temperatura, onde a luminosidade aqui é uma função da luminosidade do Sol, eu distribuo essas estrelas, eu vou encontrar que as estrelas elas não se distribuem de maneira aleatória nesse gráfico, mas elas estão povoadas.
Algumas estrelas estão mais aqui, outras estrelas estão ali, outras estrelas estão aqui. Então vocês podem se perguntar por que isso acontece. O que acontece? O que faz com que essas estrelas ocupem diferentes regiões desse famoso diagrama na astrofísica que a gente chama de diagrama HR. Então, a distribuição dessas estrelas está relacionada à luminosidade e à temperatura, ou seja, à evolução estelar. Então, uma vez mais, os aglomerados de estrelas são fundamentais para a gente entender a teoria de evolução estelar. A gente observa, a gente vai para o telescópio, a gente observa essas estrelas nos aglomerados, mas a gente tem uma teoria que tem que dar conta do que a gente observa, né, ou não. Então a gente tem que, a todo tempo, usar um pouco, né, de teoria, observação. Uma das maneiras de atacar, né, o método científico, como eu falei no início. Bom, então, os dois aglomerados estelares principais eu estou mostrando aqui para vocês. Então, nesse lado, eu mostro um exemplo do que seria um aglomerado aberto, e aqui, desse lado, o que seria um aglomerado globular. Então, basicamente, vocês percebem que os dois tipos de objetos, eles se distinguem em cores, em morfologia. Esses objetos aqui, que estão aqui presentes, são mais azulados, então eles são mais quentes, as estrelas são muito mais quentes. Aqui os objetos são mais esbranquiçados, avermelhados, então eles são mais frios, as estrelas aqui são mais frias. Esses objetos são mais dispersos, mais abertos, enquanto esses são mais concentrados. Esses objetos são jovens e esses objetos aqui são mais velhos. Então, os dois tipos de aglomerados, eles claramente se distinguem em concentração de estrelas, em número de estrelas, em morfologia, cores, metalicidades e idades. Importante dizer que esses objetos não vão se transformar nesses objetos. Esses objetos são jovens e esses objetos são velhos, mas não quer dizer que esses jovens vão, quando envelhecer, vão virar globulares. Ok? Bom, qual é a importância, então, desses objetos, desses aglomerados de estrelas? A primeira coisa é que esses objetos eles funcionam como laboratórios astrofísicos para testar ali a teoria de evolução estelar. Eles nos permitem estudar as populações estelares, as diferentes sociedades desse enxame de abelhas, né? São as diferentes estrelas que estão ali. Então, esses aglomerados são importantes. Essas estrelas que estão aqui nesses aglomerados, elas apresentam diferentes massas, mas, em primeira aproximação, porque elas se formam naquela mesma nuvem molecular, em primeira aproximação, a gente pode dizer que essas estrelas vão ter a mesma idade, a mesma metalicidade e vão estar à mesma distância de nós. Então, quando isso acontece, a gente diz que esse tipo de população estelar é população estelar simples. Ou seja, mesma idade, mesma metalicidade, estão à mesma distância, com massas diferentes. Então, para a teoria de evolução estelar, elas são importantes. Além disso, no caso específico dos aglomerados globulares, esses aglomerados globulares, eles são encontrados em todos os tipos de galáxias. Independente da morfologia da galáxia, os aglomerados globulares vão estar lá. Então, se eles vão estar em todos os tipos de galáxias, eles me permitem também entender muito melhor como é que se dá a formação das galáxias, o que acontece do ponto de vista de evolução galáctica. Esses aglomerados também podem ser usados como calibradores de distância e idade no universo, porque eu sei calcular muito bem a idade deles. Vou mostrar para vocês um método que a gente faz para obter as idades dos aglomerados. Então, eles funcionam como uma vela padrão, como uma régua, para entender outros objetos também. Então, essas estrelas, o meio entre as estrelas, né, não é um meio vazio. Então, a gente chama esse meio entre as estrelas de meio interestelar. Então, nos aglomerados, a gente consegue também estudar o meio entre essas estrelas e como é que se dá a formação estelar, né? E há várias perguntas em aberto sobre o processo de formação estelar. Então a gente pode estudar a idade, a química, a cinemática, ou seja, a velocidade e a evolução dessas estrelas. Também podemos estudar as diferentes componentes da galáxia. E, como vocês podem observar aqui, o que está em jogo, principalmente nesses aglomerados, é a gravidade. Gravitação, N corpos, né? Não só a atração gravitacional de dois corpos, como o sistema Sol, Terra ou Terra-Lua, mas N corpos. São muitas estrelas ali e que eu posso estudar a gravitação. Então, aqui rapidamente os aglomerados abertos. Então, aqui está um exemplo de um aglomerado aberto e aqui as características principais. Então, vocês podem perceber que esses aglomerados, eles têm ali entre 100 e 1000 estrelas. A luminosidade do Sol está ali. Esses objetos são basicamente jovens. Então, se eu for estudar as estrelas que estão aqui, a formação estelar é recente. Jovens para nós, em astronomia, é em escala de milhões de anos. Velhos para nós, é uma escala de bilhões de anos, né?
Então, esses objetos, eles têm milhões de anos. O tamanho deles, em diâmetro, é da ordem de 25 parsecs. Parsec também é uma unidade específica que nós usamos, está ali a definição, né? Um parsec 3.09 vezes 10 a 13 quilômetros. Então, 25 parsecs. Então, 100 a 1000 estrelas num diâmetro de 25 parsecs, ou seja, se é uma simetria quase esférica, eu posso calcular o volume. Então, eu posso dizer que a densidade desses objetos não é tão alta comparado com os aglomerados globulares. Ok? E esses objetos, os abertos, eles são traçadores principalmente do disco fino da galáxia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, basicamente, se eu pego as estrelas de um aglomerado aberto e faço um gráfico em luminosidade e temperatura, essas estrelas estão basicamente nessa faixa que vocês estão vendo aqui. Essa faixa é o que a gente chama de sequência principal das estrelas. Todas as estrelas que estão nessa faixa, elas estão convertendo no centro delas hidrogênio em hélio. Então, essas estrelas são estrelas jovens, porque o diagrama HR desse aglomerado me diz que eu só encontro estrelas da sequência principal. Nenhuma estrela saiu ainda da sequência principal. Então, todas as estrelas estão convertendo hidrogênio em hélio. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um aglomerado globular. Está aqui. Ó. Então, o diagrama HR, a sequência principal seria essa daqui. Essas estrelas que estão aqui são estrelas que já evoluíram. São estrelas que terminaram de converter hidrogênio em hélio no centro e passaram a converter hélio, né, no centro. Então, elas mudam de lugar porque elas têm que se ajustar às transformações em luminosidade e temperatura. Então, luminosidade e temperatura vai variando. Quando termina o combustível no interior e vai para o seguinte elemento, ela tem que se ajustar em luminosidade e temperatura e muda de posição nesse diagrama. Aqui tem mais exemplos de aglomerados abertos. Então, esses aglomerados abertos aqui são aglomerados de diferentes idades. Então, vocês estão vendo que alguns aglomerados abertos só têm sequência principal. Mas tem esse aglomerado, por exemplo, aqui, o M67, é um aglomerado onde estrelas já saíram da sequência principal e já evoluíram para outros lugares no diagrama. Então, quer dizer que esse aglomerado aqui é um aglomerado mais velho do que um aglomerado que só está aqui na sequência principal, onde só tem estrelas de sequência principal. Então, esse M67, por exemplo, é um aglomerado muito parecido com o Sol. A idade do Sol, 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Ok? Então, esses aglomerados jovens, naquele conceito de Walter Baade de população estelar, a gente diz que esses objetos são objetos de população estelar 1. Então, essas estrelas de população estelar tipo 1, elas são jovens, ou seja, idades abaixo de 2 bilhões de anos. Elas são azuladas. A cor azulada dá uma indicação de que elas são ricas em metais. E elas são encontradas principalmente no disco da galáxia. Então, os aglomerados abertos se encontram sobretudo no disco, no plano da galáxia. Por quê? Porque no plano da galáxia a gente tem uma grande quantidade de gás e poeira. E gás e poeira é o combustível para formar estrelas. Então, esses objetos ali são jovens. Formação estelar recente. Já os aglomerados globulares, eles têm muito mais estrelas. 10 a 5, 10 a 6, ou seja, um seguido de 5 zeros e um seguido de 6 zeros. Estrelas, num diâmetro de 10 a 30 parsecs, né, aproximadamente. Então, eu tenho muito mais estrelas num certo volume, então vai ser muito mais denso. Então, eles são esféricos, centralmente concentrados, e estão entre os objetos mais velhos, ou seja, bilhões de anos. Os aglomerados globulares, eles não vão estar basicamente no disco da galáxia, a gente vai encontrar eles no bojo, na região mais central, e no halo da galáxia. Né? E eu já disse que eles são encontrados em todos os tipos de galáxias. Então, esse é o tipo de população 2. Então, população 1, população jovem e rica em metal. População 2, população velha, acima de 10 bilhões de anos. Eles são mais avermelhados, as estrelas são mais avermelhadas, ou seja, pobres em metais, e são encontrados sobretudo no halo e no bojo da galáxia. Então, os objetos estão distribuídos em diferentes regiões da galáxia. Na nossa galáxia, a gente conta a quantidade de objetos que a gente já conseguiu observar. Então, na nossa galáxia, a gente tem cerca de 170 aglomerados globulares descobertos. A gente estima a existência de pelo menos 200 aglomerados, que ainda, né, tem alguns ainda para serem descobertos. Esses aglomerados, vocês estão vendo aqui em diferentes cores, né? Isso aqui é a distribuição de aglomerados em duas coordenadas, que a gente usa em astronomia, que é a latitude e a longitude galáctica. Então, o centro da galáxia está ali. Então, os objetos estão distribuídos em relação ao centro da galáxia. Então, vocês estão vendo, os objetos azulados são os objetos que a gente chama de pobre em metal, e os objetos avermelhados são os objetos
ricos em metais. Então, quando eu conto a quantidade de objetos pobres em metais e a quantidade de objetos ricos em metais, onde aqui o limite para dizer que é pobre ou rico é menos 0,75 em metalicidade, vocês podem ver que existe dois picos. Então, a isso a gente chama de distribuição bimodal. Então, a distribuição de aglomerados globulares ela é bimodal. Tem duas populações. Uma população mais rica em metal e outra população mais pobre em metal. Tá, então, até aí são as quantidades, as características principais dos aglomerados. Bom, do ponto de vista observacional, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo essa imagem de fundo, é o centro de um aglomerado, desse aglomerado que está aqui, Ômega Centauri, usando, por exemplo, câmeras do telescópio espacial Hubble. E esse aglomerado está ali, Ômega Centauri, né? Então ele está aqui, por aqui está o Cruzeiro do Sul, se vocês pudessem observar em Porto Alegre, né? Então, Ômega Centauri está ali. É o aglomerado mais brilhante da galáxia. Então, do ponto de vista observacional, essa é a cara do aglomerado, de um aglomerado globular típico, né? Na nossa galáxia, é algo assim. Isso aqui é fotometria, é a magnitude numa certa banda e aquela cor que eu expliquei para vocês, que é a diferença em duas magnitudes. Então vocês estão vendo que os objetos eles se distribuem em diferentes lugares. Ok, vamos lá. Aqui são os filtros que eu expliquei para vocês. Magnitudes, diferença de magnitude dá uma cor. Dependendo de onde eu estou, pode ser azulado ou avermelhado. Então quando eu observo no telescópio Hubble o centro daquele aglomerado, eu vou para um certo filtro que só vai deixar passar ali a luz vermelha. Então eu vou ver todas as estrelas mais avermelhadas daquele aglomerado. Se eu vou para um filtro verde, eu vou novamente ver os objetos que mais emitem ali ou absorvem no verde. Se eu vou para o azul, para um filtro azul, eu vou preferir os objetos no ultravioleta. Ok? Bom, o fluxo, a luminosidade, né? O fluxo está associado com luminosidade, com magnitude. Então esse fluxo também está associado com a temperatura dos objetos. Então o fluxo, a quantidade de fótons, é proporcional à temperatura superficial na quarta potência. Ok? Tá, então as cores vão ser extremas, porque a gente vai, né? As estrelas vermelhas não vão emitir quase nada no azul, as estrelas azuis não vão emitir quase nada no vermelho, então a gente pode combinar os diferentes filtros, tal qual a gente faz quando a gente faz uma foto, a gente combina diferentes filtros para ver a imagem colorida, então a gente combina essas diferentes imagens e a gente vê, assim, objetos de diferentes cores. Então a gente pode estudar quantitativamente as cores das estrelas, fazendo aquela diferença entre filtros. Tá, então tá aí. Então vocês estão vendo que os objetos azulados, eles estão desse lado, são mais azuis. Os objetos avermelhados estão desse lado. Em termos de magnitude, vocês lembram que eu disse que os objetos com número menor são mais brilhantes e os objetos com número maior são mais fracos, porque a magnitude inverte, né? Perfeito. Então, tá aí. Eu posso separar todas as estrelas desse campo. Eu vou separar as estrelas, colocando os objetos azulados para um lado e os objetos avermelhados para outro lado, ok? Tá aí, os objetos azulados e os objetos avermelhados. E também, vocês estão vendo aqui que os objetos mais brilhantes estão para cima e os objetos mais fracos estão para baixo desse gráfico. Então, de novo, observacionalmente, eu vou colocar os meus objetos mais brilhantes para cima e os objetos mais fracos para baixo. Então, vocês vão ver que quando a gente faz isso, a gente consegue ver a posição das diferentes estrelas num aglomerado globular. E essa posição, ela não é aleatória. Então ela está dizendo para nós que nesse aglomerado globular, grande parte das estrelas se encontram na sequência principal. Essa sequência principal é uma sequência que diz para nós que as estrelas que estão ali, elas estão convertendo hidrogênio em hélio. E essas estrelas que estavam aqui em cima na sequência principal, elas já evoluíram para esse ramo. Então elas já foram para o ramo das gigantes. Já esgotou o hidrogênio no centro, ela passa agora a converter hélio no centro. Então essas estrelas evoluíram para o outro ramo que a gente chama de ramo das gigantes. Então, as estrelas que estão aqui, a gente pode calcular a idade. Essa idade das estrelas que estão nessa sequência principal, ela é 10 bilhões de anos dividido pela massa da estrela ao quadrado. Então, se eu conheço esse ponto ali de virada, o turn-off, se eu conheço aquele ponto, eu consigo determinar a idade desse aglomerado globular. Ok? Então, as estrelas vão evoluindo para o ramo das supergigantes, para o ramo das gigantes vermelhas, continua no processo de evolução, evolui para o ramo horizontal e depois continua e chega ali na sequência de anãs brancas. Ou seja, as estrelas de baixa massa, elas vão fazer esse caminho
né? Vão converter hidrogênio em hélio, depois em carbono e vão morrer como núcleo inerte, como anã branca. Então, basicamente, essa é a evolução das estrelas num aglomerado globular da ordem de 10 bilhões de anos. Okay? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem que essas estrelas que estão nesse lado da sequência principal são estrelas de baixa massa, elas continuam na sequência principal. O ponto de virada dá para nós uma massa de 0,8 vezes a massa do Sol. Então, eu consigo determinar qual é a idade desse objeto, né? Com base ali. A alta massa, essas estrelas que estão aqui, são as estrelas de alta massa da sequência principal que já evoluíram. Então, eu consigo estudar distância e idade desses objetos, né, fazendo ajustes de teoria. Então, por exemplo, eu tenho um diagrama observado de um aglomerado aberto ou de aglomerados globulares e consigo fazer ajustes de teoria e determinar qual é a distância desses objetos com base em diferenças de magnitude. Ou, simplesmente, eu posso estudar a idade desses objetos, olhando para o aglomerado e vendo se existem estrelas na sequência principal ou não. Então, vocês podem ver, esse objeto aqui é um objeto muito jovem, porque essas estrelas ainda não entraram na sequência principal. Então, eu sei que é muito jovem. Tem estrelas que ainda estão para entrar na sequência principal. À medida que eles vão envelhecendo, todas as estrelas já entraram na sequência principal, então todas estão aqui. Quando ele vai envelhecendo, essas estrelas vão saindo da sequência principal, elas vão evoluindo. Então, quanto mais velho, mais estrelas deixaram a sequência principal. Então, é assim que a gente consegue determinar, por exemplo, a idade desses objetos. Então, os aglomerados globulares, eles vão ter idades entre 10 e 12 bilhões de anos, e vocês devem se lembrar que a idade do universo é 13,8 bilhões de anos. Então, os aglomerados globulares da galáxia são tão velhos quanto o próprio universo. Esse conceito de população estelar simples que eu mostrei no início para vocês, então mesma idade, distância, metalicidade. Então aqui são as curvas teóricas, isso é o que a teoria nos diz. A gente usa todas as equações da evolução estelar, a teoria nos diz como é que os objetos se comportam em luminosidade, temperatura ou magnitude e cor, né? E dependendo da morfologia dessas curvas, eu sei se o objeto é mais rico em metal, qual é a idade dele, se tem mais hélio, né? Então, eu consigo obter parâmetros astrofísicos importantes. Além disso, uma outra quantidade que a gente pode medir usando estrelas em aglomerados é a velocidade. São milhões de estrelas no aglomerado globular. Então, eu posso estudar a velocidade individual de cada estrela. Então, eu vou no observatório, eu observo um espectro, né? Essa luz que eu recebo dessas estrelas atravessa um espectrógrafo, um prisma, e eu analiso o comprimento de onda dessa radiação. É um efeito que a gente chama, por exemplo, de efeito Doppler. Então, eu analiso o comprimento de onda da minha radiação e eu sei se esse objeto está se afastando ou se aproximando de mim, analisando o espectro que eu observo. Se esse objeto está se afastando, significa que o comprimento de onda está aumentando. Então, eu tenho ali um redshift. Se esse objeto está se aproximando, o comprimento de onda, em relação ao comprimento de onda de repouso, né, vai estar se comprimindo. Então, eu sei que aquele objeto vai ter um blue shift associado. Então, esse é o método que a gente chama de determinar a velocidade radial, na mesma direção que eu estou observando esse objeto. Então, a velocidade radial me diz se o objeto está se aproximando ou se afastando de mim e determina qual é a velocidade dele. Eu faço uma estatística desses milhões de estrelas e consigo estudar, por exemplo, em que componente da galáxia esse objeto se encontra. Quais são as questões atuais, para a gente terminar? Quais são as questões mais fundamentais dos aglomerados globulares? Esse aí é assunto de pesquisa atualmente. Então, eu disse para vocês no início que os aglomerados globulares, eles são o melhor exemplo que a gente tem em astronomia de população estelar simples. Ou seja, todas as estrelas têm a mesma idade, a mesma metalicidade, então a mesma distância. Só que nos últimos anos, todas essas ideias mudaram completamente. Hoje a gente sabe que os aglomerados globulares, eles não são exemplos de população estelar simples. Se a gente olha, por exemplo, aqui na fotometria desse aglomerado, vocês estão vendo múltiplas sequências principais em termos de fotometria. E quando eu determino metalicidade, idade e as abundâncias químicas, né, os metais desses objetos, eles também são diferentes. Então, os aglomerados globulares experimentam múltiplas sequências principais, múltiplos ramos de subgigantes, aqui tem 2 ramos de subgigantes, e a gente também tem objetos com múltiplos ramos das gigantes. Então, essas múltiplas populações, elas indicam múltiplos episódios de formação estelar. Então, se há múltiplos episódios de formação estelar, eu preciso entender
como é que eles se caracterizam, como é que esses objetos se formaram. Então, a gente achava que entendia bem a formação dos aglomerados globulares, mas, na verdade, nos últimos anos, todo o campo de astrofísica estelar revolucionou com essas imagens e com a espectroscopia, né? Então, essas são as perguntas mais atuais. Como é que essas diferentes populações se formaram? Então, basicamente, era isso que eu queria contar para vocês hoje, né? Então, eu espero que eu tenha convencido da importância desses objetos, né, para a astrofísica, né? A gente consegue testar muitos aspectos da teoria de evolução estelar, mas também ainda há muitas perguntas em aberto, né? Esses enxames de abelhas, né? A gente precisa entender ainda muitas questões, muitas perguntas em aberto sobre esses objetos. Então, muito obrigado a todos. Estou aberto a perguntas, né? E aí, gostou do Simple Física? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quiser. Tchau!